desta grande responsabilidade. Ajuda suas pernas, que não é fácil não. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Tome o seu lugar, por favor. Quero glorificar o Senhor Jesus nesta manhã, por mais uma vez poder ocupar esta tribuna sagrada. E nessa 78ª EBO, quero agradecer ao pastor José Wellington, nosso presidente, ao pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente, pela honra, mais uma vez, de poder falar na nossa escola bíblica. Realmente, os irmãos estavam aqui falando, foi muito bom ouvir o pastor Irineu. E o pastor Irineu é meu chefe. Foi ele que me apresentou na congregação do Campo dos Amarais. Isso lá no ano de 1800 e qualquer coisa. E ele me deixou lá e desapareceu, nunca mais voltou, viu? 82. Glória a Deus. Bom ouvir pastor Eli e como Deus tem sido com os companheiros, não é? Glória a Deus. Amados irmãos, meu assunto está aí na página 10. O obreiro feito espetáculo. Louvado seja Deus. Essa 78ª EBO, irmãos, ela serve para nos abençoar, não é? Queremos aí abençoar em nome do Senhor Jesus toda a igreja do Senhor que está no globo terrestre, não somente aqui no Brasil, em São Paulo, mas em todo o globo, não é? Segundo a palavra do pastor Eli, e é um mandamento, pastor Eli, não é? Abençoai e não amaldiçoeis. E por que, irmãos, isso, né? Abençoar e não amaldiçoar. Porque tem uma palavra na Bíblia, lembra que Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A gente nunca deve amaldiçoar. Então devemos abençoar e não amaldiçoar. Mas tem gente que amaldiçoa a gente, né? Que Deus nos guarde, né? Glória a Deus. É sempre bom abençoar. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja na terra. Que Deus abençoe os pastores em toda a terra. Que Deus abençoe as igrejas em toda a terra. Não só a nossa, né? Porque tem igreja por aí, irmãos. Esses dias eu estava lendo, não sei aonde, e de um pastor que estava inaugurando naquela época que eu estava lendo. Acho que foi aquela leitura foi em 1700, foi um pouco antes, 1700 não sei o que, faz muito tempo. Ele estava inaugurando uma igreja para 40 mil pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, quem é este homem? Como Deus usa certas pessoas na terra, não é? Então que Deus abençoe as igrejas, os pastores. Deus abençoe os missionários. Numa EBO como esta, os missionários eles ficam ligados, eles não podem vir às vezes, não é? Mas eles estão lá, esperando do Espírito Santo uma palavra para o coração deles, e que Deus fale com cada um. Que Deus abençoe os obreiros, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs. 1 Coríntios 4:9, pastor Gessé.
Nos ajude aí, por favor. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu penso que eu nunca preguei neste versículo. Já li, já citei por certo, mas eu nunca preguei neste versículo. Não me recordo, ao longo de todo esse tempo, ter falado especificamente. Mas desejei falar hoje aqui. Tenho para mim que Deus a nós, é o que Paulo achava ou pensava por experiência própria, como servo de Deus, sofredor e lutador pela causa do Mestre, que Deus a nós, louvado seja Deus, apóstolos, né? A nós, apóstolos. Ele se refere aos líderes, pois os obreiros do Senhor sofrem mais. Ser obreiro é difícil, não é? Glória a Deus. E quem são esses, irmãos? São todos aqueles que, crentes que são no Senhor Jesus, eles combatem, se opõem. Eu pus aqui 7 coisas, não está aí na apostila, mas olha, eles se opõem ao pecado. Segunda coisa, se opõem à idolatria. Terceira coisa, se opõe às imoralidades. Somos contra, não é? Pregamos contra, combatemos. Quatro, aos males deste mundo. Falar contra os males do mundo é complicado, irmãos. Satanás não gosta, não é? 5, contra as falsas doutrinas. Que tem de falsas doutrinas nesta última hora? Falsos ensinadores. Dá 7, irmãos, esse número aí dos falsos, né? É o joio na terra. Tem até falsos cristos, né? 6, quando a gente combate a injustiça, irmãos. A injustiça campeia nesta terra. Esta terra se tornou o berço da injustiça. Mas nós pregamos a justiça de Deus. Pregamos a justiça. E 7ª coisa, né? Combatemos, irmãos, a Satanás. Não é verdade? A palavra de Deus combate a Satanás. Tem uma promessa de Deus, é Romanos 16:20, eu acho. Pastor Gessé, ajude-nos, por favor, continue nos ajudando, viu? Vamos ver se é este versículo, eu creio que é. Olha o que diz, não está aí na apostila. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém, é isto. Esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então o Senhor Jesus feriu a cabeça, pisou a cabeça, como o pastor Eli falou. Eu já matei cobra também, viu? Tem uma técnicazinha mais do que aquela que o irmão falou. Estava certinho a sua. Mas eu, na minha prática, eu aprendi que tem que primeiro dar uma paulada no meio dela, para quebrar a espinha dela. Porque o bicho é tão sagaz que se a gente errar a pancada na cabeça, ela pula. Então tem que garantir a paulada na cabeça, batendo primeiro no meio. Quebra a espinha, ela não pode mais pular. Aí vai na cabeça, entendeu? Jesus fez isso, né? Ele pisou na cabeça. Agora a igreja está esmagando. Ele pisou
E agora a igreja está esmagando. E ele não gosta. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Quem pisa está por cima, né? Glória a Deus. Prosseguindo aí, irmãos, na apostila, nos pôs por últimos. Olha como Paulo se considerava, né? Último. Se alguém está se considerando primeiro, está bem equivocado. Glória a Deus. Nos pôs. O verbo pôr aí, irmãos, ele é muito forte aí nessa expressão bíblica, né? Nos pôs. Glória a Deus. É Ele que nos pôs. Como condenados à morte, nos pôs por últimos como condenados à morte. Olha que coisa, irmãos. E a gente não pode reclamar. Deus fez isso com o próprio Filho, né? Com o próprio Senhor Jesus. Pois Jesus veio com uma única missão aqui nesta terra, irmãos, de morrer, não é por nós, mas ressuscitar também por nós. Seja glorificado o nome do Senhor. E a gente também é assim. Nossa missão é de vida e morte, mas também de ressurreição. Louvado seja Deus, pois somos feitos, né, que é o assunto que eu quero destacar aí, espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Um tríplice, né, espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Meu Deus do céu. A palavra espetáculo, irmãos, pois aí, né, um lugar de apresentação pública, um lugar de entretenimento ou distração. Paulo tinha em mente os muitos circos que existiam em Roma, com seus espetáculos de derramamento de sangue por lutadores. Poucos anos depois veio a inauguração do principal deles, o Coliseu, inaugurado em 80 depois de Cristo, onde tantos cristãos tiveram seu sangue derramado por amor a Cristo. Todos os obreiros que têm certeza da chamada de Deus devem se considerar incluídos nessa palavra. Não sei quantos já foram, irmãos, em Roma e foram ver o Coliseu, não é? Por certo, muitos tiveram oportunidade de ir. Está lá até hoje, não é? Deus conservou aquele negócio, mas tem só ruínas. Passou, o Coliseu passou, mas a igreja continua na terra, os pregadores continuam na terra. Coliseu se tornou ruínas, mas nós continuamos aqui, e a igreja vai continuar assim até o arrebatamento. Seja glorificado e exaltado o nome do Senhor. Primeiro tópico aí da apostila, está na página 11, né? Postos por últimos. Muitos querem ser os primeiros. Estes são os obreiros como Coré. Desconhecem aqueles que Deus pôs para liderar o seu povo. É um mistério, né, irmãos, na terra. Os obreiros do Senhor. Alguém citou aqui já na nossa IBO com muita propriedade, né? Ele mesmo deu, Ele mesmo, próprio Senhor, deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, né? Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, Ele mesmo. Então a igreja está, irmãos, dotada destes obreiros chamados por Ele. Coloquei aqui, irmãos, o Coré, aqueles que Deus pôs para liderar o seu povo. Eles acham que são iguais. Não conseguem ver que a vara deles não brota, não floresce e nem frutifica.
como a de Arão. Glória a Deus. Porque aquele que é chamado, irmãos, o cajado tem vida, né? O cajado tem folhas, tem flores e tem frutos. Interessante, tem uma Bíblia, irmãos, que ao traduzir essa expressão da vara de Arão que brotou, deu flores e deu fruto, diz que era fruto maduro. E a vara era de amêndoa, né? A vara de amêndoa, mas era uma vara viva. Ela deu amêndoas maduras, boas para comer. Amêndoas maduras. Oh, glória a Deus. É que as coisas de Deus, mas Ele já manda pronta, né? Lembra do peixe de Jesus? Os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada. Aí Jesus já tinha um peixe pescado, não sei que jeito que teve aquela pescaria. Quem será que pescou aquele peixe? Estava lá, estava na brasa, irmãos, assado, pronto, e eles lá lutando. Nada, nenhum, tem alguma coisa para comer? O dele estava pronto lá. E eles tiveram que confessar, não. Então façam o seguinte: lancem a rede para o lado direito. Tá bom, Senhor. Aí, irmãos, a admiração. Quando eles puxam as redes, Jesus convida: vem aqui comer comigo. É de onde surgiu o hino 301, né, que nós cantamos muito. Glória a Deus. Vem na praia, peixe e pão. E tinha até pão. E Jesus que os convida à ceia, vir. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, os obreiros são assim, né? A vara da amêndoa madura. Por isso, quando a gente vai falando a palavra, de repente tem alguém levantando a mão, dando glória. Outro fala aleluia ali. De repente você vê alguém chorando lá. É o Senhor falando aos corações. É o Senhor agindo. Glória a Deus. Você que está aqui perto, quem sabe muito longe, talvez do outro lado da terra, o Espírito Santo está te vendo. O Espírito Santo está te abençoando. Uma palavra só, Ele muda a situação. Uma só palavra. O número 2 aí, né, do tópico 1. Outros querem ter o primado. Obreiros, irmãos inescrupulosos, né? Glória a Deus. Pastor Gessé, 3 João. Parece que a gente lê tão pouco 3 João, né? 9 e 10. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lançam fora da igreja. São palavras do apóstolo João, né? Tem algum Diótrefes lá? Aguenta aí. Que eles vêm de muito tempo, né? Olha que coisa. Eu coloquei 6 qualidades contrárias deste sujeito, né? Primeira, quer ter o primado. A Bíblia NTLH traduziu assim: deseja ser o líder. Quer ser o líder. Segunda, não nos recebe, ou não recebe os apóstolos.
Terceira, profere palavras maliciosas. Essa expressão, palavras maliciosas, irmãos, ela vai muito longe, né? Contra os apóstolos. A quarta, não recebe os irmãos. Quinta, impede os que querem recebê-los. Sujeito ruim, não é? Nos guarda, Pai, misericórdia. Não recebia nem deixava os que queriam receber. Meu Deus. Sexta, os lança fora da igreja. Lamentável. Glória a Deus. Os pôs por últimos, mas os últimos serão primeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Postos por últimos. Segundo tópico, como condenados à morte. Paulo sofreu as piores lutas. 2 pontos aí. Letra A. Em Éfeso lutou contra as bestas. Bestas aqui, irmãos, é uma palavra composta de outras 2, né? Que significa fera, besta, monstro, animal perigoso, animal venenoso. Pode ser traduzido também como serpente astuta. Olha aí, pastor Eli, a cobra aí, ó. Está falando de gente, irmãos. Gente assim, né? Nos guarda, Pai. A segunda palavra, né, significa guerrear, lutar, combater, disputar. Paulo está literalmente dizendo: guerreei, combati contra monstros. Há uma lenda que diz que Paulo foi lançado primeiramente contra um leão e depois contra outras feras, mas todos os animais o ignoraram. Tal lenda provavelmente se baseia neste versículo. Não está na Bíblia isso, não é? Glória a Deus. Esses acontecimentos, irmãos, que às vezes a Bíblia não registra, mas a história registra. Isso aconteceu também com... Como é que era o nome, irmãos? Me fugiu o nome do velho lá, amigo do apóstolo João, que aprendeu com João. Policarpo, obrigado, irmãos. O Policarpo. O Policarpo, aconteceu isso com ele, quando ele foi condenado, quando ele foi posto lenha em volta dele, fizeram uma fogueira, o fogo fez com que, a história diz isso, né? A tradição diz, como uma bolha nele. O fogo não chegava nele. O Policarpo. Porque alguém dizia para ele assim, ele tinha 86 anos nessa época, e as pessoas diziam para ele, ele era muito assim, santo, né? Ele era muito sincero, e o pessoal via toda aquela sua honestidade e dizia assim para ele, ficaram com pena dele, falaram, mas só diga que César é Senhor, e o senhor vai ser livre aí dessa condenação horrenda. O pessoal achava o seguinte, que estava ajudando ele. Ele falou assim, Jesus foi fiel para mim 86 anos, acho que eu vou ser infiel para ele agora, só nisso. Porque para dizer que César era Senhor, mas tinha uma pira, e tinha um recipiente de incenso, um incenso pó, não é? Era só pegar uma pitadinha assim e jogar naquela pira. Jogava assim, aquele pouquinho de incenso queimava naquela pira. Então ele estava dizendo, só César é Senhor. Ele falou, imagina hoje, irmãos, quantos não estão pondo o incenso na pira por aí? Só isso, só uma pitadinha, estou livre.
Aí começaram a arrumar a lenha em volta dele. Aí o fogo faz uma bolha e não pega nele. Ele podia ter dito: tá vendo? Eu não falei para vocês, olha aí. Não falou nada, ficou quieto, austero. Aí veio um sujeito, um soldado romano com uma adaga, aquela espada curta, né? E o perfurou, e assim partiu o Policarpo. Policarpo significa muitos frutos. Quantos nós temos, irmãos? Partiu, como o nome diz, cheio de frutos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. No livro Atos do Martírio, referindo-se a Inácio, disse o seu autor: ele foi agarrado por um soldado bestial, a fim de ser levado para Roma, como presa para animais ferozes e carnívoros. A letra B, na Ásia, ele diz: fomos sobremaneiras agravados. Pastor Gessé, vamos ler essa referência aí? 2 aos Coríntios 1, 8 a 11. Muito importante isso, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que somos sobremaneira agravados, fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós mesmo tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graça ao nosso respeito. Amém, glória a Deus. Sentença de morte, sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Aguenta aí, companheiro. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra daquela época, daquele dia, daquele tempo? Não faz muito tempo que acabou a pandemia, né? Quantos de nós? Glória a Deus. Eu, quando testei positivo, eu falei: pronto, acabou, né? 70 anos naquela época. No começo, né, quando ainda não tinha vacina, a doença atingia os idosos, né? Os diabéticos, os obesos. Sou eu. As três coisas. Foi pronto. Agradeci a Deus. Pedi a Deus perdão pelos pecados. Mas estou aqui. Aprove o Senhor falar na 78ª EBO. Quantos podem glorificar a Deus? Por certo, tem gente aqui que foi parar lá na UTI e Deus te tirou de lá. Então só dê glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Teve gente que foi para a UTI mais de uma vez e Deus trouxe de volta. Glória a Deus. Nosso presidente 2 vezes, não é? Está aqui. Quantos podem glorificar a Deus pela vida do nosso presidente? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Qual é o obreiro que não se lembra do que sofreu por onde passou?
mesmo porque as marcas das cicatrizes ficam indeléveis por fora e por dentro. Penso que não dá para saber quais doem mais, as de fora ou as de dentro. Olha aí. Ai, graça. Só Deus. Letra C, ele diz: em Listra, apedrejado e praticamente morto. Foi lá que eu penso que Paulo realmente morreu ali, né? Não sei o que os companheiros acham. Mas Deus livrou da morte ali, é isso que ele fala, né? Dessas coisas, né? E quando, irmãos, os irmãos foram lá do lado de fora, já que ele tinha sido levado, arrastado, oraram por ele, ele volta para o mesmo lugar. Podia ter corrido de lá, não aparece mais nada, continua pregando. Glória a Deus. O obreiro deve ser fiel até a morte. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 3, para terminar, né? Feitos espetáculo ao mundo. Veja o que ele diz: até ao presente temos chegado a ser como lixo deste mundo, e como a escória de todos. 1 Coríntios 4:13 é a sequência do texto que lemos no começo, né? 2 palavras aí, irmãos: lixo e escória. Somos nós, lixo e escória. Paulo que diz: lixo, pericatarma é a palavra. Significa, qual que significa? Sujeira, coisa para ser jogada fora. Papai, eu te amo, pai, obrigado. Glória a Deus. A outra palavra, a escória, que ele usa, peripsoma. Olha o que significa: refúgio, coisa ruim, coisa para ser descartada. Glória a Deus. Esta é a palavra, irmãos: porcaria. Você pega um dicionário dessa palavra na língua grega, está escrito isso. Essa é a tradução: porcaria. É a gente. Não que sejamos isto, mas é o que alguém considera a gente como isto. Então, quando você é insultado, quando você é diminuído, quando falam coisas que não devem falar, é isso. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo, e como a escória de todos. Por isso Jesus concluiu o seu discurso, o seu duro discurso do capítulo 6, quando Pedro disse: dura esta palavra, Senhor. Jesus olha para ele e diz: quer ir embora? Quer ir? Você pode sair, pode ir, não precisa ficar. Aí Pedro pergunta: para quem? Não é para onde, ele não pergunta para onde, ele pergunta para quem. Ele está se referindo diretamente à liderança do Senhor Jesus. Não tem outro igual a ti. Glória a Deus. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele estava dizendo: nós vamos ficar, nós não vamos sair, nós não vamos embora. Pode falar, pode considerar a gente lixo, pode tratar a gente como escória, a gente não vai arredar o pé daqui. Vamos até o fim. Nos ajuda, Pai, glória a Deus. Aleluia. Escute. Observe o que Jeremias diz. Virei a página para 12 aí, né, da apostila. Abre aspas: como cisco e rejeitamento
nos puseste no meio dos povos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus nos alerta: expulsar-vos-ão das sinagogas. João 16, 1 e 2, não lendo para ganhar tempo, correndo aqui. O texto diz: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Quer dizer, alguém vai matar vocês e vão achar que estão fazendo um favor para Deus, que vocês são tão ruins, que alguém vai matar e pensar: estou fazendo um favor, tirar isso de diante da gente. Eu pus aí, né? Essa expressão quer dizer que, além de expulsos e até mortos, ainda dizem: nos livramos deste traste. São palavras minhas, né? Glória a Deus. Pastor Antônio Gilberto nos contou uma vez, num dos seus estudos, que ele ia entrando na igreja. Ele era da igreja de Cordovil, né, lá no Rio de Janeiro. Ele era o vice-presidente, se não me falha a memória, da igreja em Cordovil, né? Diz que ele estava entrando na igreja, a igreja estava orando de joelhos. E ele entrando pelo corredor, aí uma oração chamou a atenção dele. Ele passou assim pelo corredor e um irmão orava assim, dizendo: Jesus, mata o pastor. Jesus, mata o pastor. E ele parou com a pasta dele na mão, foi lá, ficou escutando, e o irmão continuava orando: Jesus, mata o pastor. Aí diz que ele bateu nas costas do irmão e disse: irmão, que oração é essa? Aprenda a orar, irmão. A oração do irmão na igreja, irmão, de joelho, orando alto: Jesus, mata o pastor, Jesus, mata o pastor. Nos guarda, meu Pai, essa oração. O pastor dele. Misericórdia. Olha, irmãos, eu vou contar aqui uma outra experiência, que eu não tenho nem coragem de dizer com quem que foi, viu? Um irmão chegou e começou a contar para o pastor, eu não tenho nem coragem de falar quem que era o pastor, dizendo assim: tive um sonho essa noite, pastor, na frente do púlpito assim. Teve um sonho. Eu falei, mas não era eu. Eu falei para ele: e qual era o sonho? Ele falou assim: sonhei, pastor, que um cachorrão enorme me atacou. Aquele cachorro era terrível, era um cachorro muito feio, grande, pastor. E eu saí correndo, tinha uma árvore, e eu apressadamente subi naquela árvore, fiquei lá em cima, e o cachorrão ficou embaixo, rosnando. E sabe quem era o cachorro, pastor? Era o Senhor. Eu falei: era, irmão. Meu Deus, ajuda aí. Esse tipo de coisa confortam a gente, não conforta, irmãos? Um sonho desse, irmãos. Ele estava morrendo, acaba de morrer. Meu Deus, cadê o glória? Ajuda aí, Jesus. Espetáculo aos anjos, né? Meu Deus, ajuda aí, Jesus. Manda mais, papai. Apertando um pouquinho, Jesus. Glória a Deus. Mas os anjos aqui, irmãos, eu coloquei no texto. A gente pensa que são os anjos de Deus, né? Os demônios não participariam disso aqui, né? Se você for olhar o comentário, eles vão dizer que eram os demônios também. Mas como aqui, irmãos, né, os anjos aí, né? Eles têm prazer ali, interesse. Então o demônio não tem prazer nisso, né?
O demônio quer ver o mal da gente, e jamais, né, o bem. Então são os anjos de Deus, irmãos. Eles ficam olhando e admirando, sabe? Lembra daquele anjo, irmãos, que se assentou embaixo do carvalho? Apesar que a gente entende que ali é uma teofania, aquele anjo era o Senhor, né? Mas a Bíblia diz um anjo, ou o anjo do Senhor, né? Ele veio, assentou-se e ficou olhando Gideão malhando o trigo, olhando, assistindo, né? Sentou lá, sentou e ficou vendo. Ele estava malhando o trigo no lagar. Imagina a situação, o aperto, o desconforto por causa dos midianitas, não é? E certamente o anjo ficou pensando: como o meu servo é esforçado, já que era o Senhor, né? Admirando. Em dado momento ele não aguentou olhar por muito tempo, não. Ele gritou: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, que não sabia, se assustou, falou: comigo? Mas nessa situação? Me refiro ao anjo, irmãos. Hebreus 1:14. Pastor Gessé, help us please, my friend. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Em meu favor, em teu favor, em nosso favor. Lá no Getsemane, Deus enviou um anjo, né, para confortar Jesus, cujo suor tinha se transformado em gotas de sangue. O Senhor envia anjos para te ajudar também. Você não vê, mas eles estão lá e eles não fazem questão de aparecer. Glória a Deus. Eles queriam fazer, por isso que eles admiram. Eles queriam fazer isso que fazemos. A Bíblia diz isso, que eles desejaram fazer ou pregar o Evangelho, né? O Senhor disse não, mas chamou a gente, você e eu. Esse dia eu falei, imagina se Deus tivesse posto um querubim aqui para dar o estudo agora da terceira hora. Posto aqui, irmãos, um ser celestial. Eles até quiseram, mas Deus diz não, é o Veiga. Terceira hora é o Veiga. Com toda a nossa pequenez, amados irmãos, o Senhor nos usa, cada um no seu lugar. Lá naquela tribuna onde Deus te pôs, lá Deus te usa, lá Deus faz. E o pastor Eli estava certo. Pode ministrar em nome do Senhor Jesus, pode orar, repreende o câncer, ele vai sair. Repreende a epilepsia, ela vai sair. Repreende os demônios, eles têm que sair em nome do Senhor Jesus, porque Jesus nos pôs para usar. Você é vaso de Deus. Glória a Deus. Faz prevalecer o nome que é sobre todos os nomes, e o nome dele será glorificado para sempre. Este é o nosso trabalho. Vou terminar. Glória a Deus. Aos homens, né? Parece que Paulo está se referindo ao triunfo romano. Glória a Jesus. Coloquei os passos aí do desfile romano, né? Com a ajuda do missionário Orlando Boyer. Está lá na pequena enciclopédia bíblica dele, na página 752. Na frente do cortejo, esse era o triunfo romano, né? Marchava todo o Senado. Em seguida iam os trombeteiros, depois os coros, depois uma fila de carros com os despojos dos vencidos. O general, né, romano tinha vencido.
Depois, quinto lugar já, os tocadores de flautas à frente de um touro branco, que era conduzido para o sacrifício. Depois, sexto lugar, as armas, estandartes e troféus tomados dos vencidos. Sétimo lugar, os generais vencidos, iam ali também. Normalmente eles iam nus, não é? No oitavo lugar, os príncipes derrotados. O nono, todos os cativos carregados de ferro. O décimo, seguiam-se então os lictores, atrás dos quais avançava o general vitorioso. Esse é o general romano. De pé, em um carro circular, puxado por 4 cavalos brancos. A enciclopédia Haag nos diz que o general vitorioso ostentava trajes reais, como se fosse o rei, né? Incluindo um cetro e uma coroa, e ao chegar ao local, depunha uma coroa de louros no colo da estátua de Júpiter. Segundo os Coríntios 2:14, nós encontramos esse triunfo. Paulo ele agradece a Deus e diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Se o triunfo romano era tudo isso, imagina o do Senhor Jesus. Glória a Deus, conduzindo a igreja, chegando diante do Pai, entregando para Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia tudo será superado: os escárnios, os deboches, os menosprezos, os descasos, os insultos. Triunfaremos em Cristo Jesus. Terminando, quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar. É o hino 48, não é? E o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei. Eu, por sua imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Posso orar? Coloque-se em pé na presença do Senhor, por favor. 2 minutos. Conclusão, porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Que Deus te abençoe nesta 78ª EBO. Você que está longe ou está perto, vamos orar agora. Vamos cantar o hino da vitória, o hino do triunfo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos-te gratos pela tua misericórdia e a tua bondade. Abençoa o teu povo, Pai, aqui. Ó Senhor, abençoa a tua amada igreja na terra, nesta condução maravilhosa, Senhor, deste triunfo que o Senhor Jesus ganhou por nós na cruz. Abençoa cada um, conforta, consola, fortalece, dá graça, dá força, cura também, Senhor, sara, como o teu servo, o pastor Eli falou, sara o teu povo, meu Deus, cura as feridas, por dentro e por fora, trata de cada um, meu Deus, e que esta escola bíblica fique, Senhor, registrada nos teus anais, como bálsamo para cada um dos teus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se assente, por favor. Muito obrigado, pastor Wellington Júnior.